Olá a todos! Demorei um pouco para decidir se narraria ou não esta história. O motivo pelo qual demorei tanto foi por causa das situações, já que essa pessoa teve uma experiência de quase morte sem chegar perto de morrer. Depois de pensar muito sobre isso, decidi fazê-lo. A razão simples é que muitas pessoas afirmaram que desejavam ter uma experiência sem morrer, e eu pensei, por que não mostrar essa perspectiva também? Seria um erro. Enfim, como a teia crescendo em Toronto, essa pessoa estava descendo uma colina em um trenó quando teve sua EQM. Relaxem, peguem uma xícara de café ou chá e vamos mergulhar nessa experiência. Não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal se ainda não for um inscrito. Quando eu era criança, decidi que não acreditava em nada. Eu era totalmente descrente, uma ateia. Eu tinha boas razões para isso. O coelho da Páscoa, a fada do dente e o Papai Noel, há muito tempo tinham sido revelados como completas fraudes. E eu imaginava que isso fazia que houvesse outro velho com uma barba longa e branca, que não era tudo o que diziam ser. Além disso, nada de interessante ou extraordinário aconteceu comigo. Nada. Nunca vi um fantasma, nem ouvi vozes ou passos à noite. Nunca fui capaz de ler a mente de alguém, fazer um lápis voar da mesa, entortar uma colher ou adivinhar qual carta viria em seguida. Eu era apenas uma criança normal, comum e entediante. Continuei assim por muitos anos, pensando que se algo incrível acontecesse comigo pelo menos uma vez, então eu acreditaria que coisas estranhas e milagrosas eram possíveis. Mas nunca aconteceu. Conforme eu me aproximava dos meus 20 anos, meu status de incrédula cética estava praticamente consolidado. Você não poderia me enganar com um slideshow psíquico e seu misticismo. Então, por volta dessa época, lembrei-me de algo que aconteceu muitos anos antes. Eu pensei nisso de vez em quando ao longo dos anos, mas a importância disso nunca havia realmente me atingido. Cresci na região leste de Toronto, nas décadas de 1950 e 60. Os invernos duraram meses, e ficar do lado de fora no frio era quase insuportável, a menos que fosse para andar de trenó. Meu pai costumava levar eu e minha irmãzinha no Danforth, perto da Woodbine, onde havia uma colina íngreme ao longo de um lago que descia até o centro do parque. Ele tinha que puxar minha irmã no trenó porque minha mãe a vestia com tantas camisas, calças e suéteres sob a roupa de neve que ela não conseguia andar. Eu também tinha que usar uma roupa de neve acolchoada de nylon, mas já era grande o suficiente para me vestir sozinha, então ainda tinha liberdade suficiente para andar. Certificava-me de estar usando luvas de couro pesadas sobre minhas luvas de lã, porque meus dedos sempre estavam frios, e eu tinha medo de que pudessem congelar e quebrar. Eu tinha uma echarpe de tricô extremamente longa, enrolada várias vezes ao redor do pescoço e sobre o rosto inferior, para evitar que minha respiração congelasse antes de chegar do nariz aos pulmões. Havia outra echarpe, mais curta, ao redor da minha testa, para evitar que meu cérebro congelasse. Mas, sem dúvida, a pior, mais desajeitada, inconveniente e feia parte de todo o meu conjunto era o par enormes botas de neve de plástico marrom que eu tinha que usar sobre meus sapatos regulares e camadas das meias mais grossas do meu pai. Quero dizer, as meias do meu pai estavam sobre os meus sapatos. As botas foram até a metade da panturrilha e tinham uma alça e um sistema de fivela que as prendia firmemente à perna para evitar que a neve escorregasse para dentro. O tempo ao qual me refiro, eu teria uns 7 ou 8 anos. Era um sábado, início da tarde, frio amargo, mas ensolarado e muito brilhante. Então meu pai finalmente cedeu às minhas súplicas para nos levar ao parque. Chegamos ao parque e fomos surpreendidos por causa do clima bonito. Havia o que pareciam ser centenas de crianças e adolescentes gritando, escorregando e correndo pela colina íngreme entre nós, tobogãs, tampas de latas de lixo e praticamente qualquer coisa que conseguissem encontrar. Era um caos. Eu pude perceber pelo olhar no rosto do meu pai que ele estava prestes a nos virar e voltar para casa.
De jeito nenhum. Apontei apressadamente que, se fôssemos até a ponta mais distante do parque, ainda havia algum espaço no topo da colina. Meu pai foi relutantemente. Quando encontramos um local aberto para estabelecer um ponto de descolagem, o único problema era que a trajetória descendente me aproximasse bastante do galpão de manutenção do parque, na base da colina. Era um pequeno prédio sólido de tijolos que abrigava o equipamento e os suprimentos para o responsável por manter o parque arrumado, de um lado, e banheiros para homens e mulheres do outro. Eu não estava preocupado em bater no galpão, porque nosso trenó tinha uma barra de madeira separada na frente que agia como um mecanismo de direção inteligente. Havia uma corda presa de cada lado dela que permitia dirigir o trenó em qualquer direção. Se parecesse que eu estava chegando muito perto do galpão, eu apenas viraria para longe dele. Ou pelo menos assim eu garantiria ao meu pai. Ele segurou o trenó firme enquanto eu me acomodava em cima dele, sentado com as pernas esticadas na minha frente, uma das cordas de direção em cada mão enluvada. Ele me deu um empurrão firme nas costas e eu estava fora. Caramba, foi incrível! Eu já havia me aquecido enquanto caminhávamos pelo lado do parque, então a única parte de mim que sentia o frio foi a única parte de mim que estava exposta. Meus olhos. Eles começaram a lacrimejar com o vento da minha descida rapidamente acelerada. Eu não me importava, eu estava voando. Não sei quão espetacular aquela colina pareceria para mim hoje, mas aos 8 anos era a minha própria Everest pessoal, no auge da minha aventura selvagem, bem no meio da encosta, com o vento uivando ao meu redor. O desastre aconteceu. A corda de direção direita se rompeu subitamente em minha mão, e o trenó virou violentamente para a esquerda, diretamente em direção ao galpão de tijolos. Entrei em pânico. De jeito nenhum eu poderia arriscar bater naquele galpão. Certamente eu seria morto. Eu tinha que me salvar. Então, fiz a única coisa que consegui pensar. Rolei para a minha esquerda, pulei do trenó e caí na neve. Por um segundo, acreditei que estava a salvo, mas então percebi que ainda estava me movendo. Lutei para limpar meus olhos, para ver o que estava acontecendo. E o horror ficou evidente. A corda, ainda presa ao trenó, estava enrolada na fivela da minha bota de neve. O peso do trenó estava me puxando cada vez mais perto da morte certa. Eu visualizo claramente meus miolos esmagados em vermelho e cinza sobre a neve. Fechei os olhos e abri a boca para gritar, e naquele exato momento, eu juro, toda a minha vida passou diante dos meus olhos. Cada coisa que eu já tinha feito, dito, visto, pensado ou vestido, cada pessoa que eu já conheci, cada criança com quem já brincou, cada livro que já li, cada programa de TV. Acariciei e aconcheguei cada filhote, gatinho e hamster, e eu compreendi tudo. Eu sei que tinha vivido uma vida relativamente curta até aquele momento, mas a experiência ainda foi incrivelmente estranha. Meus olhos se abriram e lá estava meu pai, deslizando pela colina com um pé e uma mão. Para aqueles que estão se perguntando por que ele deixou minha irmãzinha sozinha no topo da colina, isso era Toronto, em público, à luz do dia, nos anos 1950. Nada ia acontecer com ela, certo? Ele desabou quando chegou até mim e perguntou se eu estava bem. Pai, toda a minha vida acabou de passar diante dos meus olhos. Eu simplesmente vi tudo na minha vida. Tudo de uma vez. Não seja tola. Sim, mas lembra quando Butch Castle disse que eu roubei aquele centavo? Vamos lá, levante-se. Você vai pegar um resfriado e sua mãe vai me matar. Temos que voltar para casa e agora que o trenó quebrou, não sei como. A voz dele meio que desapareceu enquanto ele subia de volta à colina, arrastando o trenó inútil. Mais tarde, tentei contar à minha mãe o que aconteceu, mas a resposta dela foi a mesma. Não seja tola. Acho que agora eles provavelmente acreditavam que eu estava repetindo um clichê que eu tinha lido ou ouvido na TV. Alguém disse que toda a sua vida passou diante de seus olhos, e eu achei que parecia misterioso e legal, mas não foi nada disso. Isso realmente aconteceu. Quando lembrei do evento em detalhes, aos quase 20 anos,
Fiquei impressionada com a absoluta impossibilidade disso. Quero dizer, isso não pode acontecer, e ainda assim, desde então, descobri que o que experimentei é bastante familiar para a maioria daqueles que tiveram uma experiência de quase morte. É chamado de revisão completa da vida. Neurocientistas e outros materialistas científicos afirmam que todos os fenômenos que ocorrem durante uma EQM são explicados pelos processos dentro do cérebro moribundo. A questão é que meu cérebro não estava morrendo. Na verdade, não estava em perigo de morrer de jeito nenhum. Quando aquele trenó parou de se mover, eu ainda estava a 1 dúzia de metros de bater no prédio de tijolos. Toda a minha massa cerebral vermelha e cinza estava perfeitamente segura, mas eu não sabia disso. Eu acreditava que estava prestes a morrer, e isso foi o suficiente para começar a revisão completa da vida. Um evento impossível ocorreu na minha vida por causa de algo que eu achava que ia acontecer. Essa realização mudou completamente minha perspectiva sobre a realidade. Costumava pensar que havia apenas 2 tipos de pessoas. Aqueles que acreditavam que havia algo mais por trás da realidade cotidiana e aqueles que sabiam, sem sombra de dúvida, que não havia. Agora eu sei que existem 4 tipos de pessoas. Aqueles que sabem que há algo mais. Essas são pessoas que passaram por uma experiência transformadora como uma EQM, e isso as mudou para sempre. Elas ganharam sabedoria através do conhecimento. Este tipo de conhecimento é verdadeiro. Aqueles que acreditam que há algo mais, eles não tiveram uma experiência transformadora, mas ouviram falar delas ou leram sobre elas e acreditam que são verdadeiras. Eles podem estar em qualquer lugar, desde religiosos fundamentalistas até espiritual, mas não religiosos. Aqueles que não têm certeza de um jeito ou de outro. Essas são as pessoas geralmente chamadas de agnósticas. Algumas são curiosas, outras não se importam. Então há o 4º tipo, os fisicalistas, os empiristas e os materialistas científicos. Eles sabem que a realidade consiste em matéria e nada além de matéria. Nenhum deles tinha a menor ideia de como as qualidades de uma experiência, como o sabor de uma cereja madura, o cheiro de uma rosa antiga ou a dor do luto, poderiam ser geradas pela matéria. Mas isso não parece incomodá-los. Eles não sabem como o cérebro físico cria a consciência, mas têm certeza de que o faz. O que mais eu sei que você provavelmente não sabe? Eu sei que existem outras maneiras de descobrir a verdade, além do uso do método científico e do empirismo. Algumas verdades não são científicas, são espirituais. Quando alguém teve uma experiência que revela uma verdade espiritual, eles alcançaram a gnose, o conhecimento espiritual. A gnose é tão válida quanto a ciência, e possivelmente mais necessária para a sobrevivência da humanidade. Já passou da hora de pararmos de ignorar ou zombar dela. Ambos os tipos de conhecimento devem ser combinados e trabalhar juntos para nos permitir entender nosso universo e a nós mesmos. Isso conclui a experiência de hoje. Como sempre, me deixe saber o que você achou na seção de comentários abaixo. Até a próxima vez, mantenha-se seguro e continue sendo abençoado.